Qual a melhor forma de conservar o quiabo depois da colheita? É desse jeito que nós estamos vendo aqui nesse vídeo, nessas caixas, um quiabo aí bem bonito. Ou é melhor colocar numa bandejinha de isopor, passar um plástico filme por cima, ou trabalhar com um saquinho furadinho que nem o nosso, aqui da Fazenda Viçosa, que várias pessoas aí se adaptaram. É um modelo diferente, mas ele é melhor, ele aguenta mais tempo, né? O tempo de prateleira do produto ele fica melhor. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui nesse vídeo. Nós vamos falar sobre o pós-colheita do quiabo, né? O que é melhor eu fazer depois de eu colher o quiabo, para ele ter um tempo de prateleira mais longo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve, deixa um like se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui a gente fala sobre hortifruti, principalmente negócios para pequenas propriedades rurais, né, com foco em legumes e produção de hortaliças. E hoje nós vamos falar sobre o pós-colheita do quiabo, né, qual que é a melhor forma de eu conservar o quiabo para eu ter menos perda, para eu conseguir vender ele e ter menos quebra. Então o quiabo é uma cultura, é um fruto originário da África e ele é adaptado ao clima quente. Aqui no Brasil a gente produz, ele se adapta muito bem. Só que um dos principais desafios dessa cultura é o pós-colheita, né? O fruto ele é muito perecível, então a gente precisa tirar do campo, colocar num ponto de venda ou num distribuidor o mais rápido possível e chegar ao consumidor final aí o mais rápido possível, porque o tempo de prateleira dele é muito curto. Nós vamos mostrar aqui algumas alternativas e o que a gente consegue fazer para melhorar esse tempo. Então o importante aqui é que você entenda um pouco sobre a cultura, a fisiologia e quais as melhores opções que a gente tem, quais as melhores técnicas que nós temos aí para a gente conseguir prolongar esse tempo aí de prateleira. Então antes da gente falar aí do pós-colheita em si, tem alguns fatores que influenciam diretamente na qualidade do fruto e no tempo, nessa vida útil desse produto. Então, eu estou falando aqui do manejo da cultura. E o que vai influenciar diretamente aqui na qualidade dos frutos é a escolha da variedade. Então, tem algumas variedades que são mais sensíveis, como o Speed, como o Quiabel. Eles não têm um pós-colheita tão bom. Eles desidratam mais fácil, têm mais pelinhos. Então, isso é característica da variedade. Ela tem um pós-colheita menor. O manejo de pragas e doenças também vai influenciar diretamente. Então, se você já tem alguma antracnose, algum tipo de doença foliar, algum tipo de doença fúngica ou bacteriana, isso vai influenciar também, vai acelerar aí o processo de degradação desses frutos e a qualidade desses frutos e o tempo de prateleira desses frutos. E também o manejo nutricional. Então, uma planta bem nutrida, se tiver com os teores ali de nutrientes foliares e dos frutos adequados, esse fruto vai estar numa qualidade superior, num padrão superior e vai aguentar mais tempo, né? Mais tempo de prateleira, o fruto vai estar mais túrgido, então ele vai resistir mais a essas variações climáticas e a esse tempo que ele está ali sendo exposto. Então o manejo em si vai afetar diretamente no pós-colheita também, tá? Mas não é o tema do vídeo, aqui nós vamos falar da colheita para frente. Olha que legal esse gráfico aqui, eu acabei de ler aqui alguns artigos, vou até subir na nossa comunidade de produtores. Se você tem interesse em trabalhar de forma profissional com a cultura do quiabo, ganhar dinheiro com essa cultura, então você precisa fazer parte aí da nossa turma. A gente tem uma comunidade de produtores, onde a gente ensina desde o preparo do solo, a instalação da irrigação, até a colheita e a comercialização. E além de todo o conteúdo, a gente tem um grupo também de produtores que a gente interage, manda foto, manda vídeo, e o pessoal interage ali entre si, tirando dúvidas, e eu também participo desse grupo. Então, se você quiser fazer parte, o link está aqui embaixo na descrição. Então, olha que interessante esse gráfico aqui, que ele mostra aqui embaixo os dias após a colheita e do lado esquerdo a perda de matéria fresca, o que está sendo perdido aí em porcentagem
de matéria fresca do quiabo. Então chega a perder até 40%, 50%, vamos falar de 30% a 45% de peso em até 15 dias. Então o quiabo é um fruto ali bem ativo. Nós vamos listar aqui o porquê que o quiabo é tão perecível, mas a gente pode ver que a perda é bem grande aqui. O quiabo solto a granel, sem nenhum tipo de beneficiamento, sem plástico filme nem nada. E do lado de cá um quiabo armazenado ali em bandejinha de isopor e um plástico filme por cima, né, envolvendo essa bandeja, e ele sendo armazenado numa temperatura de 5 graus, aqui esse pontilhado, e uma temperatura de 10 graus, que é essa linha reta. Então com 15 dias ele chega a perder de 20% a 25% de matéria seca, matéria fresca, né, nesse prazo aqui de 15 dias. Então por que isso acontece? Quais são as principais dificuldades e o motivo pelo que isso acontece? Então primeiro, com relação à perecibilidade, né, um fruto muito perecível. Então o quiabo é um fruto muito ativo, ele respira e transpira muito por conta desse metabolismo acelerado dele, questão fisiológica da cultura mesmo. Então isso dificulta muito esse pós-colheita, reduz esse tempo de prateleira. O manuseio inadequado, a questão da forma como é feita a colheita, o transporte, a comercialização, esse atrito causado entre os frutos, esse dano físico, isso acelera também a deterioração. Elevada taxa respiratória por conta do metabolismo do fruto e da cultura. Então ele respira muito, e isso acelera essa perda de massa, essa perda de umidade também. O fruto desidrata mais rápido. É bem sensível à temperatura. Então o quiabo ele é sensível a essas variações climáticas, especialmente baixas temperaturas, abaixo de 10 graus. E isso pode causar injúrias por frio, o pessoal chama de chilling, e causa danos, umas manchas escuras nos frutos. Desidratação, né? O quiabo murcha muito rápido também, ele fica molengão depois de perder um pouco de água, isso por conta da temperatura e da forma como está sendo armazenado. E a sensibilidade quanto às embalagens, aonde que ele está sendo armazenado e como que ele está sendo armazenado. Então a escolha inadequada de embalagens vai afetar aí, de forma negativa, esse tempo de prateleira e o quanto de água que está sendo perdido e o dano ali por pressão, dano físico entre os frutos. De maneira geral, o quiabo ali é vendido em caixas do Ceasa mesmo, essa caixa plástica, normalmente 14 quilos, isso varia de Ceasa para Ceasa. Aqui no Ceasa da minha região, o padrão essas caixas plásticas de 14 quilos. A gente ainda coloca esses panos para segurar um pouco a umidade e evitar ali que tenha um pouco de atrito entre os frutos e a caixa. Essa caixa de papelão também é bastante utilizada mais para exportação. Os quiabos aqui ficam bem organizados, é uma caixa de 5 quilos, então amassa menos os frutos, fica um negócio legal também. E essa embalagem aqui é a nossa embalagem, né? A gente desenvolveu esse modelo de embalagem, ele é bem diferente, é legal, ela é toda furadinha, então facilita a troca gasosa, mas isso nós vamos ver que não é a melhor opção, tá? A melhor opção mesmo seria o plástico filme, uma bandeja de isopor e o plástico filme por cima, por questão aí de pensando na durabilidade, tempo de prateleira desses frutos. Então da colheita a gente tem o armazenamento, o beneficiamento, a entrega e aí a quebra, né? Que os frutos que não são vendidos, geralmente quando a gente vende o quiabo aí beneficiado, o que não é vendido volta para a gente, é descontado. E isso aqui, todo esse processo tem um tempo de prateleira médio de 6 dias, mas pode variar de 3 a 10 dias, dependendo de todas essas condições que nós estamos falando aqui. Tá? Todos esses cuidados. Olha que legal esse outro gráfico aqui que eu peguei, mostrando a temperatura que o quiabo está e a taxa respiratória. Então quanto mais quente, mais o quiabo está respirando
e soltando de CO2, né? Ele está perdendo ali em miligramas de CO2 por quilo de matéria fresca. Isso aqui por hora, tá? É bem legal. Então, se ele tiver armazenado aqui acima de 30 graus, olha como ele já vai desidratando e perdendo peso, quando comparado aqui a temperatura ideal, que vai ser na faixa de 10 graus. E quais são os impactos que nós temos aí no fruto e como que isso é causado? Então, primeiro, a perda de massa, essa perda de peso, que ela é causada principalmente pela transpiração e respiração, conforme a gente viu nesse gráfico anterior. Então, são processos naturais e são acelerados aí pela temperatura, principalmente, e a umidade relativa do ar. Então, se a gente tiver um ambiente com uma temperatura mais baixa, fechando uma umidade mais alta, nós vamos evitar essa perda de massa. Aqui a firmeza dos frutos. Então, essa redução na firmeza, o fruto fica mais mole, isso é resultado da perda de água e de atividade enzimática também, que vai degradando as paredes celulares. Então, são processos que também são influenciados pela temperatura e pelo tempo de armazenamento. Tem também essa injúria pelo frio. Então, temperatura abaixo de 10 graus, então o limite ali seria na faixa de 5 graus, mas 5 graus a gente já tem dano por frio. Isso vai acontecer quando o quiabo está armazenado ali em temperaturas muito baixas. Isso vai causar esse dano nas células e vai causar o escurecimento dos frutos, manchas pretas e uma deterioração acelerada também. E isso é por conta de atividades enzimáticas aí, como a polifenol oxidase e hiperoxidases, que são enzimas responsáveis por essa deterioração acelerada. E junto com isso a gente tem um escurecimento do pericarpo, que seria essa parede do quiabo, né? A carne do quiabo. E esse é também um indicador de dano causado pelo frio ou por essa atividade enzimática que está sendo aumentada. Também ocasionado principalmente pela temperatura. Ah, tá bom, você falou, não entendi. Resumindo então. Então, qual a melhor forma de eu conservar esse quiabo após a colheita? Bom, pelo que a gente viu aqui nos estudos, nos artigos, a melhor opção seria essa daqui. Então, o quiabo ele ser embandejado o mais rápido possível com plástico filme e ele armazenado temperatura próxima a 10 graus e com umidade alta. Isso vai aumentar o tempo de prateleira. Tá? Uma outra opção que a gente gosta bastante de trabalhar é com um saquinho furadinho, micro perfurado. Tá? Ele tem um aspecto visual bem bonito, né? Chama atenção, é diferente. Tem um tempo um pouco menor que o da bandeja de isopor, mas de qualquer forma conserva bem também. É uma opção bem interessante. Aqui o pessoal também usa bastante essas caixas de madeira em volta das caixas. Ajuda a proteger esse atrito entre os frutos e a caixa. Não é a melhor opção, né? Mas muita gente utiliza quando vai mandar aí para distâncias mais longas e não tem que se preocupar com essa logística reversa das caixas. E essa última opção, que é nas caixas plásticas também, não é a melhor opção, mas é muito utilizada. A maioria das pessoas usa, vende, as vendas a granel são dessa forma, mas isso acaba reduzindo esse tempo de prateleira aqui dos nossos frutos. Então, recapitulando tudo que nós falamos nesse vídeo, os principais pontos que são afetados aqui na pós-colheita do quiabo é a perda de massa, perda de peso, a firmeza dos frutos, né? O fruto vai ficando mais molengão, injúria por frio, esses danos, essas manchas que dão nos frutos, caso ele está sendo armazenado ali em câmara fria, sem nenhum tipo de proteção, e escurecimento do pericarpo também, que é a parede ali dos frutos, a pele, e o escurecimento do pericarpo dos frutos, que é essa parede dos frutos. Isso também é causado pelo frio ou por danos mecânicos ali. E como que a gente evita isso ou reduz? Então, uso de embalagens que minimizem a perda de umidade, pode ser o filme plástico, pode ser um saquinho, se possível com atmosfera modificada, algum gás,
para alterar essa atmosfera. Isso já é um pouco mais complicado e inviabiliza em alguns casos, né? Complicado, mas só a embalagem já reduz bastante essa perda de umidade. A firmeza dos frutos, a gente mantendo uma temperatura de armazenamento constante. Então, entre 10 e 13 graus seria o ideal para reduzir essa atividade enzimática e manter ali as paredes mais firmes, o quiabo não ficar molengão. Injúria por frio, evitar a temperatura abaixo de 10 graus no armazenamento. E esses danos mecânicos, muito cuidado na colheita, no armazenamento, no transporte. Beleza? Essas são algumas dicas aí para a gente ter um pós-colheita melhor e um tempo de prateleira mais longo da cultura do quiabo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, deixar um like. Deixe seu comentário também, sua experiência, como você trabalha com quiabo, como que você vende o quiabo, qual que é a sua experiência. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.